Após isso, o imperador ordena que seus cavaleiros das sombras coloquem algemas mágicas em sua amada para que ela não possa fugir novamente. Além disso, em pensamento, ele fala que não consegue entender por que ele está sentindo uma dor tão grande em seu coração, mesmo após ele conseguir recuperar a sua amada Yaren. Após isso, o Cavaleiro das Sombras ordena que a linda Yaren coloque as algemas mágicas. A linda Yaren, então, em pensamento, fala que aquelas algemas são incrivelmente fofas. O Cavaleiro das Sombras então fala para a linda Yaren que agora ele irá levá-la até a cabana do Imperador. A linda Yaren então, com um olhar sério, fala que antes de tudo, ela deseja ver se seus amados filhos estão bem. Porém, o Cavaleiro das Sombras fala que isso não será possível. Isso deixa a linda Yaren muito triste. Ela então, em pensamento, fala que deve descobrir uma maneira de escapar das algemas mágicas e fugir com seus amados filhos daquele lugar. Após isso, enquanto caminha com o Cavaleiro das Sombras, o capitão da linda Yaren aparece e revela que está muito triste em ver que sua amada foi capturada pelo Imperador. Após isso, o Cavaleiro das Sombras chega à cabana do Imperador com a linda Yaren. O Imperador então ordena que o cavaleiro se retire. Além disso, sendo muito carinhoso, ele pede para que sua amada se deite na cama e descanse um pouco. A linda Yaren então fica muito irritada e se recusa a descansar. O Imperador então pega a sua amada no colo. Isso deixa a linda Yaren muito vermelha. Ele então termina colocando sua amada Yaren deitada na cama, e com um beijo apaixonado, ele faz ela dormir e descansar. Após isso se passam algumas horas, a linda Yaren então acorda e vê seu amado imperador, sentado ao seu lado na cama. Após isso, em pensamento, ela se pergunta por que o seu amado não teve uma noite inesquecível com ela, igual eles tiveram no festival. Além disso, olhando para seu amado imperador, ela fala que é maravilhoso olhar para ele assim em silêncio. Após isso, em pensamento, ela fala que deve estar ficando louca de estar admirando um homem cruel como o imperador. Após isso, ela fecha os seus olhos e, em pensamento, ela fala que agora que o imperador está indefeso, ela pode atacá-lo e fugir daquele lugar com seus amados filhos. Enquanto pensa em um plano, em pensamento ela fala que mesmo que ela consiga derrotar o imperador, ainda devem ter vários cavaleiros das sombras vigiando a cabana do imperador pelo lado de fora. Além disso, ela também ainda não sabe onde exatamente estão os seus amados filhos. Ela então, ainda de olhos fechados, decide que irá pensar em algum outro plano para fugir daquele lugar com seus amados filhos. Após isso, no dia seguinte, a linda Yaren aparece exausta. O imperador então, sendo carinhoso, pergunta se sua amada está bem. A linda Yaren então, em pensamento, fala que por causa dele, ela não pôde dormir nem um segundo. Após isso, o imperador chama sua amada para almoçarem juntos. A linda Yaren então, muito irritada, fala que não irá aceitar ordens do imperador, porém ela acaba indo com ele. Após chegarem à mesa imperial, a linda Yaren vê toda aquela comida de luxo, e em pensamento, ela fala que está aliviada de ver que seus amados filhos estão se alimentando com uma comida de qualidade. O imperador então olha para sua amada Yaren, e percebe que ela não está se alimentando. Ele então, sendo carinhoso, pergunta se as algemas mágicas estão sendo um incômodo para ela se alimentar. A linda Yaren então fica muito irritada, e fala para o seu amado imperador que as algemas não estão sendo um incômodo. Além disso, ela fala que o imperador deveria cuidar da sua própria vida, e deixar a vida dela em paz. O imperador então sorri, e fala que está aliviado em saber que as algemas não incomodam sua amada. Após isso, ele prepara um prato de comida para sua amada Yaren, e fala que fez aquele prato com todo amor e carinho para ela. A linda Yaren então, em pensamento, fala que iria gostar muito se pudesse bater nele agora. Enquanto fala, o capitão da linda Yaren aparece. O imperador então, com um olhar cruel, fala para o capitão que ele e sua amada Yaren irão juntos retornar à capital imperial. Porém, como ele ainda não conseguiu capturar os rebeldes, ele irá deixar alguns de seus cavaleiros imperiais ali para ajudar o rei da vila a capturar os rebeldes. Enquanto o imperador fala, o capitão, em pensamento, fala que na verdade o plano do imperador é deixar alguns guardas para vigiar o rei daquele país. Após isso, o imperador fala que enquanto ele estiver na capital imperial, o capitão será o chefe dos guardas imperiais, que ficarem ali naquele país com o rei. Ele então termina falando que o capitão deve eliminar todos os rebeldes. O capitão então escuta tudo, e em pensamento, ele fala que o verdadeiro plano do imperador é afastar sua amada Yaren dele. Porém, mesmo com muita raiva, ele ainda deve agir como de costume, e obedecer às ordens do maldito imperador.
O capitão então, com um olhar sério, fala para o imperador que ele pessoalmente irá eliminar todos os rebeldes. Após isso, o imperador, em pensamento, fala que por segurança sempre foi bom manter o capitão a salvo, porém está chegando o momento de se livrar dele. Ainda em pensamento, ele se lembra que no passado, enquanto a linda Arisa destruía tudo o que restou dos duques, o capitão era diferente de seus pais egoístas. Pois mesmo sem seus pais, o capitão ainda se ajoelhou perante ele e jurou lealdade. Ele termina falando que durante anos o capitão foi fiel a ele, porém parece que por um falso amor, agora ele irá traí-lo. Porém, sendo esperto, ele irá aproveitar esse falso amor do capitão, para se livrar de todos que fizerem mal a ele ou a sua amada Yaren. Após isso, o imperador volta a ser cruel, e em pensamento, ele fala que deve chegar o mais rápido possível ao seu palácio, para trancar sua amada em um quarto imperial, pois esse vazio que ele sente em seu coração, deve ser por medo dela fugir novamente. Ele então termina falando que se ele prender sua amada Yaren, então certamente seu coração irá ficar aliviado. A linda Yaren então vê seu amado capitão indo embora muito triste, e acaba ficando muito preocupada com ele. Após isso, em outro canto da floresta, o belo Alverre aparece, e fala com seu amigo que tudo parece muito estranho. Seu amigo então confuso, pergunta ao belo Alverre o que seria estranho para ele. O belo Alverre então fala que o fato do imperador enviar tantos cavaleiros imperiais para a vila apenas para procurar por eles, não faz sentido. Além disso, o fato da sua amada Yaren estar criando seus filhos em segredo também é algo muito estranho. Além disso, ele fala que os filhos da Yaren se parecem muito com o imperador. Ele então termina falando que antes não tinha como ter certeza, porém já que a sua amada também é uma fugitiva, isso faz muito sentido. Além disso, ele fala que as crianças que o imperador capturou ainda estão vivas. Após isso, o amigo do belo Alverre fica muito surpreso com o raciocínio do seu amigo. Ele então fala que de fato as crianças ainda estão vivas, e que na verdade ele estava com muito medo de encontrar alguma criança sem vida. Porém, ele sabe que o imperador, sendo um homem cruel, ele não teria problemas em eliminar crianças, se elas estivessem ajudando os rebeldes. O belo Alverre então, com um olhar sério, fala que talvez a linda Yaren seja na verdade a esposa do imperador. O amigo do belo Alverre então fala que de fato isso não é impossível. Porém, será mesmo que um homem cruel como o imperador sentiria a falta de uma simples mulher, a ponto de dar tudo de si para ter ela de volta em sua vida? O belo Alverre então, com um sorriso cruel, fala que de fato o imperador não é um homem comum, porém está claro que o imperador está apaixonado pela linda Yaren. Além disso, também está claro que ele sente a falta dela, afinal a linda Yaren também não é uma mulher comum. Após isso, sorrindo bastante, ele fala que sua amada amiga já deve ter resgatado seus filhos, e que agora ela deve estar muito bem. Porém, por segurança, ele ordena que seu amigo pesquise sobre a vida da linda Yaren e descubra tudo sobre ela. Após isso, um figurante aparece e chama o belo Alverre de príncipe. O belo Alverre, então surpreso, fala que já ordenou que todos o chamem apenas pelo seu nome. O figurante então pede desculpas e informa que chegou uma resposta do espião imperial, dizendo que agora ele irá mandar mais dinheiro. Além disso, um rebelde infiltrado entre os cavaleiros imperiais avisou que o imperador e seus cavaleiros estão retornando à capital imperial. O belo Alverre então escuta tudo, e sorrindo ele fala que agora eles terão outra oportunidade de se vingarem do imperador. Ele então ordena que seu amigo reúna todos os guerreiros, pois agora mesmo eles irão armar uma emboscada para eliminar o imperador e seus cavaleiros imperiais. Ele então termina falando em pensamento que agora ele finalmente poderá vingar seu amado país. Após isso, enquanto o imperador e sua amada voltam juntos para a capital imperial, dentro da carruagem, o imperador, sendo carinhoso, pergunta a sua amada por que ela está com um olhar tão triste. A linda Yaren então fala para o seu amado imperador que as algemas mágicas estão incomodando ela. Além disso, ela fala que gostaria de não ter que ver o rosto do imperador durante a viagem. O imperador então escuta tudo, e com um olhar sério, ele fala que infelizmente, ela terá que aguentar sua companhia durante toda a viagem. A linda Yaren então, muito irritada, fala que se ela não podia reclamar, então por que ele perguntou se ela estava triste? Além disso, em pensamento, ela fala que o imperador está diferente, pois enquanto estavam juntos na cabana imperial, ele não a beijou, e nem fez nada com ela. Ainda em pensamento, ela fala que gostaria que ele tivesse feito tudo isso, porque assim ela poderia continuar odiando ele. Após isso, ela percebe que ainda ama o imperador. Ela então fala que ela só pode estar louca,
por ainda estar apaixonada por um homem cruel como o imperador. Do lado de fora da carruagem, dois cavaleiros imperiais aparecem, e falam que eles estão chegando próximo a uma entrada, onde costumam haver muitas emboscadas. Após isso, várias pedras gigantes e flechas começam a cair na estrada. O cavaleiro imperial então avisa o imperador que eles caíram em uma emboscada dos rebeldes. Enquanto isso, a linda Yalin vê um cavalo ao lado da carruagem imperial. Ela então pula no cavalo e, fugindo do imperador, ela vai em busca de seus amados filhos. O imperador então vê sua amada indo embora, e também sobe em um cavalo e vai atrás dela. A linda Yalin então encontra seus amados filhos em outra carruagem, e ordena que eles se retirem da carruagem, e pulem até ela. As crianças então ficam com muito medo de pularem. A linda Yalin então fala que eles podem pular, porque ela jamais irá deixar eles se machucarem. A linda Leane então pula, e a linda Yalin a pega, e a coloca em seu cavalo. Após isso ela ordena que seu amado filho também pule, porém o Lindenhil fica com tanto medo, que não consegue nem se mexer. A linda Leane então fala para o seu irmãozinho pular, e que ele deve confiar na mamãe deles. Isso faz o Enril ter coragem. Ele então tenta pular da carruagem, porém ela é atacada pelos rebeldes, e o Lindenhil acaba caindo da carruagem. A linda Yalin então fica com muito medo de perder seu amado filho. Nesse momento o imperador aparece, e salva seu amado filho. O Lindenhil então fica surpreso que seu papai o salvou, ele então se pergunta por que o rei demônio salvou ele. O imperador então pergunta ao seu amado filho se ele não está ferido. O Lindenhil então fala que está ótimo. Além disso, em pensamento, ele fala que talvez o imperador não seja o homem mau, que a mamãe dele sempre falou. Após isso, a linda Yalin percebe que seu amado imperador salvou o Lindenhil, e fica muito surpresa. A linda Leane então fala para sua mamãe que elas estão indo direto para um penhasco. A linda Yalin então percebe que não terá como parar o cavalo antes de chegar ao penhasco. Ela então pega sua amada filha no colo, e enquanto a carruagem cai do penhasco, ela joga sua amada filha para longe do penhasco e pula para se segurar nas rochas. Enquanto segura nas rochas, em pensamento, ela fala que seus braços estão doendo muito, e que em breve ela não irá aguentar mais segurar nas rochas. Após isso se passam alguns minutos, e a linda Yalin acaba escorregando suas mãos das rochas, e começa a cair do penhasco. Nesse momento o imperador Caio aparece, e salva sua amada Yalin, segurando ela pelas algemas mágicas. Isso deixa a linda Yalin muito surpresa. O imperador então, com um olhar de desespero, pergunta se sua amada Yalin planeja fugir pelo penhasco. A linda Yalin, então irritada, fala que obviamente ela jamais faria isso. Além disso, ela fala que se o imperador irá mesmo salvá-la, que seja rápido. Após isso, o imperador sente uma dor nas costas, de uma flecha que os rebeldes lançaram. A linda Yalin então olha para o imperador, e percebe que ele foi ferido na emboscada. O imperador então, sentindo muita dor, fala para sua amada Yalin que ela não deve se preocupar, pois logo ela estará a salvo. Enquanto fala com sua amada, os rebeldes jogam mais duas flechas nas costas do imperador, e ele começa a sangrar muito. A linda Yalin então esquece seu ódio, e fica muito preocupada com seu amado Caio. Ela então, com um sorriso apaixonado, fala para seu amado largar as algemas, e deixar ela cair do penhasco, porque se ele não fizer isso, os rebeldes irão eliminá-lo. O imperador então, com um olhar de medo, pergunta se sua amada está louca em desistir de viver. A linda Yalin então fala que não tomou aquela decisão baseada na emoção, ela apenas fez uma decisão lógica. O imperador então, desesperado, tenta novamente ameaçar a sua amada, e fala que se ela deixar de viver, as crianças serão inúteis para ele. Ele então termina perguntando se ela não liga para o que ele pode fazer com as crianças. A linda Yalin então escuta tudo, e fala que já sabe que o imperador não irá machucar os amados filhos que eles tiveram juntos, porque ela já percebeu que ele também ama as crianças. Além disso, ela pede para o seu amado Caio cuidar com carinho das crianças. O imperador então, muito fraco, fala que não pode perder sua amada novamente. Enquanto fala, a linda Yalin olha para o seu amado, e percebe que ele está chorando muito. Ela então, em pensamento, começa a se perguntar se o imperador é mesmo um homem cruel. Após isso, um cavaleiro das sombras aparece, e puxa a linda Yalin do penhasco. Além disso, ele ordena que levem o imperador ao médico imperial o mais rápido possível, e que os outros cavaleiros destruam todos os rebeldes. A linda Yalin então percebe que seu amado está muito ferido. Ela então tenta falar com seu amado,
Porém ela acaba desmaiando de tanta dor, e ao lado dela o imperador também acaba desmaiando.